Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa jornada do estudante acima da média, essa série de vídeos em que eu vou compartilhar com você as técnicas e estratégias que eu utilizei ao longo dos meus estudos para me tornar uma estudante acima da média, que eu ensino também na plataforma Estudante Smart e que você vai conseguir colocar nos seus estudos também para se tornar uma pessoa acima da média nos seus estudos. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital e hoje eu vim contar exatamente o que é ser um estudante acima da média e o melhor de tudo, 5 dicas para que você também se torne um. Então pega aí seu papel, sua caneta, enfim, para que você faça anotações e depois consiga colocar tudo isso em prática nos seus estudos, ok? Bom, então para começar eu já quero te dizer o que não é ser um estudante acima da média. E eu sei perfeitamente que esse é o momento em que você para tudo e aí você fica pensando assim: mas se eu quero ser acima da média, por que ela vai me dizer o que não é ser acima da média? Pelo simples motivo de que eu não quero que você confunda. Porque existem por aí várias mentirinhas, várias coisas que muita gente acredita em relação a ser um estudante acima da média, quando na verdade não são coisas reais. Então, para você não confundir, eu vou te contar o que não é ser. Bom, então vamos lá, eu já adianto que a primeira coisa vai ser um choque para você, porque é uma coisa que você certamente acreditou durante toda a sua infância. E é o seguinte: ser um estudante comportado não é sinônimo de ser um estudante acima da média. Ok, você precisa ser uma pessoa comportada, isso é óbvio, né? Todo estudante que é acima da média é comportado, mas o simples fato de uma pessoa se comportar, respeitar os professores, não faz com que ela seja acima da média. E quer saber o motivo? Simplesmente porque a obrigação de todo mundo que está na escola, que está na faculdade, num curso, enfim, que está querendo aprender algo, é se comportar. Então, respeitar professores, respeitar colegas, não conversar durante a aula, não se atrasar, são obrigações. Isso não faz de ninguém uma pessoa acima da média. Ela simplesmente é uma pessoa na média mesmo. Infelizmente, nós estamos tão acostumados com pessoas que não se comportam, que quando uma pessoa se comporta, você pensa: cara, isso aí é um super estudante acima da média. Quando na verdade não é. A pessoa simplesmente está cumprindo com a obrigação dela de se comportar no momento em que ela quer aprender algo. Então, ser uma pessoa que se comporta não é sinônimo de ser um estudante acima da média. Inclusive, tem estudantes que não se saem muito bem nos estudos, mas são comportados porque receberam uma boa educação em casa. Então, ser comportado não é sinônimo de ser acima da média. Segunda coisa também, e essa é uma coisa que você já pode ter acreditado por muito tempo. Muita gente pensa que só é um estudante acima da média aquela pessoa que é super quietinha, que não fala com ninguém, que nunca consegue grupo para os trabalhos da escola, que nunca é escolhida na educação física e que fica isoladíssima no intervalo. E não é bem assim. Você não precisa ser uma pessoa introvertida para ser acima da média. Você pode sim ser uma pessoa super extrovertida, com dezenas de amigos, muito popular, com uma vida social agitada, e ainda assim você consegue ser um estudante acima da média. Então não caia nessa de que precisa ser aquele estereótipo do nerd de filme que fica isolado para ser acima da média, porque não precisa ser assim. Terceiro mito em relação a ser um estudante acima da média, e é uma coisa que muita gente cai nessa também, é que o estudante acima da média é aquele que, seja o que for, ele vai ter a melhor nota da sala. E aí esse seja o que for inclui muitas vezes copiar a resposta do amigo, levar cola no dia da prova, pesquisar a resposta na internet durante uma prova, enfim. E não é bem assim. Se você cola durante provas e pega a resposta de amigos porque você não sabia responder, você não é acima da média, sabe por quê? Porque ser acima da média não significa querer a qualquer custo ter a maior nota da sala. Ser acima da média está muito mais relacionado ao seu aprendizado de verdade, a você ficar se exibindo com uma nota que nem é real. Porque, desculpa a sinceridade, mas se você cola numa prova, a tua nota não é real, sabe? Então, ser acima da média não é isso também. Tem muita gente que pensa que ser acima da média é ter o caderno mais bonito e também não é isso. Você não precisa ter o caderno mais decorado, não precisa ter a melhor letra da sala, não precisa ter uma coleção de post-it, enfim, para ser um estudante acima da média. Como eu falei, tem muito mais relação com o seu aprendizado, não tem tanta relação com a beleza do seu caderno. Então, ainda que a sua letra não seja a coisa mais linda do mundo, não se preocupa. Você consegue sim ser um estudante acima da média. E uma outra coisa que muita gente acredita e que também é uma mentira, é que para ser um estudante acima da média, você precisa ser aquela pessoa que naturalmente já sabe tudo de todas as matérias, ou seja, aquela pessoa que tem uma ultra facilidade com tudo. Isso também é mentira. Você tem todo o direito
direito de ter dificuldades, inclusive eu por muito tempo tive várias dificuldades na escola, principalmente com matemática e com exatas em geral, e mesmo assim eu era acima da média. Então você não precisa nascer sabendo tudo para ser um estudante acima da média, ok? Como você conseguiu entender o que não é ser um estudante acima da média, agora sim eu posso te dizer o que é ser um estudante acima da média, e para isso tem 5 características básicas. Pode ser que você não se identifique com nenhuma delas nesse momento, mas tudo bem, porque como eu já falei, você pode se tornar um estudante acima da média, ok? Então, primeira característica que faz uma pessoa ser um estudante acima da média é que essa pessoa não é simplesmente aluno na escola, ela realmente é estudante. E bom, são palavras que a gente normalmente usa como sinônimos e não tem problema algum, mas quando a gente está falando de ser um estudante acima da média, elas significam coisas diferentes. Vamos considerar o aluno como aquela pessoa que vai à escola, que assiste a aula, até presta atenção, anota várias coisas, faz os deveres, enfim. Só que o estudante é aquela pessoa que chega em casa e sabe que por melhor que tenha sido a aula, ela precisa se dedicar para entender melhor aquele assunto. Então aquela pessoa pega a anotação dela em casa, ela faz o resumo, ela revê as questões, ela faz a lição de casa não só para ganhar pontinho na média, mas realmente para aprender aquele conteúdo. Então o primeiro passo para ser um estudante acima da média é ter comportamento de estudante e não simplesmente de aluno, que é simplesmente a pessoa que vai à escola e pensa que só porque ela viu ali as aulas, só porque ela fez as lições, que ela já deu conta daquele conteúdo, sabe? O estudante que é acima da média não pensa desse jeito. Ele chega em casa e nem que seja só por 10 minutinhos ali, se a pessoa conseguir em 10 minutinhos, ela revê aquele conteúdo, estuda de verdade aquele conteúdo, sabe? Então, o estudante acima da média tem esse comportamento. A segunda característica, e essa é essencial, o estudante acima da média não é aquela pessoa que se desespera na semana de provas para tentar decorar o conteúdo e ir bem na prova. É uma pessoa que durante os estudos, no dia a dia, se dedica a aprender aquele conteúdo, tanto na escola prestando o máximo de atenção, fazendo anotações, quanto em casa estudando aquele conteúdo, fazendo um resumo, usando técnicas de estudos, enfim. Então, o estudante acima da média não quer simplesmente a nota pela nota. O estudante acima da média, ele realmente quer aprender aquele conteúdo, sabe? Terceira característica, e essa é muito marcante. Quando você se torna um estudante acima da média, você passa a valorizar muito mais a qualidade do seu estudo do que a quantidade do seu estudo. E essa é uma coisa essencial que você entenda. Tem muita gente que pensa que para aprender o conteúdo precisa ficar 12 horas por dia sentado numa cadeira ali tentando entender aquele conteúdo. Quando na verdade não é o tempo que vai fazer a diferença, e sim a qualidade do seu estudo. Então o estudante acima da média, muitas vezes em 1 hora e meia, ele consegue aprender aquele conteúdo porque ele focou em estudar com qualidade, do jeito certo. E não em ficar pulando de galho em galho, de um livro para o outro, de uma videoaula para outra, enfim. Então o estudante que é acima da média realmente se dedica a aprender o conteúdo com foco na qualidade e não na quantidade do tempo. Quarta característica importantíssima também. O estudante acima da média entende que ele tem uma vida assim fora dos estudos, sabe? Então a pessoa que é acima da média, ela faz o possível para conciliar as tarefas dela, para conciliar tarefas da escola, do trabalho, caso ela trabalhe, e também os momentos de lazer e de descanso. Então o estudante que é acima da média não vai querer se acabar de estudar e ter zero tempo para fazer outras coisas, porque ele entende que a saúde dele depende dessa conciliação, sabe? E também o estudante acima da média não é aquela pessoa que vai fazer primeiro o que é mais divertido. Essa pessoa que é acima da média vai entender lá na cabecinha dela que ela precisa primeiro cumprir a obrigação dela e depois ela vai se recompensar. E a quinta característica do estudante acima da média é que, por consequência de focar melhor no aprendizado, da qualidade do estudo, essa pessoa tende a ter notas acima da média, né? Ou seja, se a média da escola da pessoa é 5, ela normalmente tem 8, 9, 10. Por quê? Porque como o estudo dela é muito certinho, ou como ela se dedica a aprender, ela consequentemente vai ter notas mais altas. Mas ela não foca simplesmente em tirar 10 para se exibir para os amigos. Ela foca em aprender aquele conteúdo, em entender a abordagem do professor, e aí, por fazer isso, a pessoa consequentemente tem notas mais altas. Então, como eu falei aqui, o estudante que é acima da média não foca na nota pela nota, foca nos bastidores da nota, que realmente é o aprendizado que aquela pessoa vai ter. Li, já entendi agora o que é ser um estudante acima da média, mas assim, eu queria entender por que eu deveria ser um estudante acima da média. Qual o sentido disso? Calma que eu te conto. A grande verdade é que ser acima da média traz um monte de benefícios pra você e muita gente não te conta isso, até porque a maioria não está acima da média. Então o primeiro benefício é uma coisa que você percebe logo de cara, que é que as pessoas na sua escola, ou então no curso que você faz, enfim, no local em que você estuda, começam a te respeitar e te valorizar
valorizar mais. Então você começa a ter mais reconhecimento pelo fato de ser um estudante acima da média. As pessoas começam a dar mais valor para tua opinião, te chamam para outros projetos e isso é muito legal. Então uma coisa muito massa que já acontece é isso. Segunda coisa muito bacana também é que as pessoas da tua família, seus pais, seus irmãos, tios, parentes, começam a ter mais orgulho de você. Você vira aquela pessoa que todo primo tem medo de ser comparado, sabe? Porque você vai ser a pessoa exemplo. Então você vai ser aquela pessoa que tem bons resultados e que automaticamente as pessoas falam bem de você, te dão feedbacks muito positivos. Na reunião da escola você não vai ser aquela pessoa que só leva bronca, ou então que os pais ouvem assim, olha, as notas de fulano caíram. Você vai ser aquela pessoa que é bem falada, digamos assim, e a pessoa que mora com você, tua família, vai ter mais orgulho de você, sabe? E essa é uma coisa muito massa mesmo, quando você se torna um estudante acima da média. É um benefício não só pra você, mas pra todo mundo, assim, da sua família, ao seu redor. Até seus amigos vão ter mais orgulho de você, pelo fato de você ser uma pessoa acima da média. E bom, não são só esses pontos positivos também, né? Outra coisa muito positiva é que você vai ter mais tranquilidade em semanas de provas. E essa é uma coisa quase óbvia, mas eu vou explicar aqui caso você não tenha entendido. Quando você é uma pessoa acima da média, já sabe direitinho como estudar, já consegue ter bons resultados com frequência, com consistência, você não tem por que ficar naquela preocupação absurda quando chega uma prova daquela matéria que você não gosta tanto, porque você já sabe que normalmente tem bons resultados. Então, o seu nervosismo tende a diminuir quando você se torna uma pessoa acima da média, sabe? Você não precisa mais ser aquela pessoa que fica naquele desespero, com medo da prova, com medo de prova surpresa, porque você sabe que você é uma pessoa que está pronta para a batalha. E isso é uma coisa muito massa também de ser um estudante acima da média. Outra coisa muito legal, muito benéfica, essa pra mim é uma das melhores partes de ser uma pessoa acima da média, é que você futuramente vai ter resultados muito melhores em vestibulinhos, vestibulares, provas de bolsa, enfim. E aí você vai caminhando para cada vez mais perto de atingir aquelas metas, aqueles sonhos que você tem, sabe? Porque afinal de contas você quer ir para uma escola melhor às vezes, ou quer fazer uma boa faculdade, ou quer conseguir um bom emprego, e tudo isso depende muito de quem você é como estudante. Então se você é uma pessoa acima da média, você vai facilitar a sua carreira, sabe? Você não vai precisar ficar surtando em alguns momentos, porque você já sabe que tem potencial, que tá ali mais preparado para encarar os próximos desafios e para conquistar coisas maiores. E bom, assim como tem benefícios de ser um estudante acima da média, eles têm alguns prejuízos de não ser um estudante acima da média. E eu vou te contar quais são eles, para que você se determine ainda mais a ser uma pessoa acima da média nos estudos. Um dos primeiros prejuízos, uma grande desvantagem de não ser um estudante acima da média, é que o seu estudo vai ser fraco, ainda que a sua escola seja boa. Por quê? Porque a pessoa que não é acima da média não se preocupa realmente com o aprendizado dela, ela foca muito mais em conseguir um notão para se exibir, mesmo que seja colando, do que aprender mesmo aquele assunto. Então o estudo que você vai ter vai ser fraco e isso vai te prejudicar futuramente. Então esse é um grande prejuízo de não ser acima da média. Um outro prejuízo de não ser um estudante acima da média é que você vai ter muito mais preocupação e muito mais dificuldade na semana de prova, ou então quando chegar o provão de final de ano, quando chegar algum simulado na escola, pelo simples fato de que você já sabe que você normalmente não consegue ser acima da média e muitas vezes não consegue ser nem na média. Então fica com aquela preocupação, né, de nossa, eu preciso tirar 10 nessa prova, senão eu não passo de ano, ou então senão eu fico de recuperação. E essa é uma coisa muito ruim, gera uma ansiedade muito grande, uma insegurança muito grande. Então é uma coisa muito ruim de não ser uma pessoa acima da média, de não se dedicar a ser uma pessoa acima da média. Um outro prejuízo também é que as pessoas que não são acima da média muitas vezes precisam apelar para formas não muito justas, né? Então muitas vezes a pessoa precisa fazer algum trabalhinho que não agrega conhecimento algum para conseguir um pontinho e passar raspando na média, assim, para não ter que passar pelo conselho de classe, ou então a pessoa acaba colando em provas e fica frustrada, decepcionada, porque, desculpa a sinceridade, mas quando você cola na prova, significa que você não sabe o conteúdo e automaticamente você vai se sentir mal, né? Então as pessoas que colam na prova, por mais que consigam uma nota alta colando, não vão se sentir bem depois, ficam frustradas depois, decepcionadas depois, se culpando porque elas sabem que fizeram algo errado. E aí muitas vezes também, né, quando a pessoa não é acima da média e ela é um pouco mais justa, ela não apela para essas formas injustas aí de notas, ela acaba tendo notas baixas e se frustra também, se decepciona também, porque sabe que vai ter que ouvir bronca em casa ou então na reunião. Então são pontos muito negativos de não ser uma pessoa acima da média. Um outro ponto muito negativo também é que gera uma insegurança muito grande na hora de um vestibular futuramente ou de um vestibulinho, porque você pensa assim, poxa, eu sempre fui
ruim na escola, nunca fui a pessoa acima da média, então será que eu vou conseguir passar? E aí, por mais que você se dedique, muitas vezes não consegue, justamente por ter essa memória de ter sido uma pessoa que não era acima da média antes. Muitas vezes tem dificuldades na hora de uma prova de bolsa para uma escola melhor, ou então para um curso técnico, ou para uma faculdade, enfim. Então tem vários prejuízos em não ser uma pessoa acima da média. Um exemplo aqui para que você entenda. Imagina um time de futebol, sabe? Ou então uma escola de dança, vai. E aí tem aquela pessoa do time de futebol ou daquela escola de dança que ela não se dedica no dia a dia a ser acima da média, né? Então é aquela bailarina mais ou menos ou aquele jogador de futebol mais ou menos. E aí quando chega uma competição de futebol, por exemplo, um torneio que vai acontecer, ou então uma apresentação de dança, aquela pessoa que é mais ou menos, que nunca tá acima da média, ela sabe que se ela quiser ser escalada pro time ou então ficar numa boa colocação do palco, ela vai ter que se acabar de se esforçar para conseguir e talvez nem consiga. Por quê? Porque ela sabe que ela não era acima da média. E ela sabe que quem era acima da média já vai conseguir ter um destaque muito melhor que ela, sabe? Então quando eu falo de ser um estudante acima da média, eu te falo disso. Não só do agora, mas de você pensar num futuro próximo, ou às vezes nem tão próximo assim, né? No que você quer fazer futuramente, depende muito de como você se comporta na escola, de como é o seu resultado na escola, de como é o seu aprendizado, de você ser ou não uma pessoa acima da média. Porque pegando esse exemplo aí da bailarina, uma pessoa que se dedica ao balé, assim, com consistência, com frequência, mesmo antes de uma apresentação, quando chegar a época da apresentação, por mais difícil que seja a coreografia, essa pessoa que já é naturalmente acima da média, que tem uma dedicação um pouco melhor, que ela pratica do jeito certo, enfim, essa pessoa vai conseguir uma boa colocação no palco, vai conseguir ficar numa posição do palco que ela vai aparecer bastante, vai conseguir um destaque, vai conseguir uma boa parte da coreografia, vai conseguir um solo talvez, enfim. A mesma coisa, o jogador de futebol não vai ter que ficar lá no banco sem fazer nada durante o jogo inteiro quando ele é o melhor, né? Ele automaticamente já é escalado pro time que vai jogar, sabe? Então, ser acima da média permite que você seja aquela pessoa que vai se destacar mais futuramente. Enquanto não ser acima da média faz com que você, no momento em que precisaria de destaque, tenha que se dedicar muito mais, se esforçar muito mais para conseguir chegar perto daquela pessoa que é acima da média. Um exemplo aqui, uma aluna nossa que a gente teve, a Eduarda Gabriele. A Eduarda, ela estudou de um jeito certo, ela seguiu um cronograma certo de estudos ali, usou um método certo, ela conseguiu ser aprovada em 5 instituições. Foi aprovada na ETEC, foi aprovada no IF, foi aprovada também numa prova de bolsas de uma escola particular com concorrência altíssima, e a Eduarda continua se dedicando e também se destacando na escola dela. Então a Eduarda, mesmo antes de terminar o ensino médio, conseguiu uma colocação num super vestibular de faculdade mesmo, que é muito melhor do que muita gente que já terminou a escola. Por quê? Porque a Eduarda se dedicou desde antes disso a ser acima da média. E quando ela aprendeu a ser acima da média e continuou usando isso nos estudos dela, ela continua sendo uma pessoa que se destaca hoje em dia. E aí, futuramente, quando ela estiver na faculdade dela, a tendência é que ela continue sendo aquela pessoa que se destaca, continue sendo aquela pessoa que é acima da média, que tem mais oportunidades. Porque é fato, quem é acima da média consegue abraçar muito mais oportunidades do que quem não é. Consegue ter um futuro, assim, com muito mais possibilidades ali, muito mais caminhos pra você do que a pessoa que não é. Por isso que é tão importante que você seja acima da média, sabe? Você consegue ter mais oportunidades, consegue se destacar muito mais quando você é acima da média. E sabendo de tudo isso, então, é óbvio que você quer se tornar um estudante acima da média. Caso contrário, não estaria ainda nesse vídeo. Por isso, eu vou trazer aqui pra você agora, nesse exato momento, 5 dicas básicas para que você comece de agora a se tornar um estudante acima da média. E a primeira coisa é você parar de se preocupar com a quantidade e focar na qualidade do seu estudo. Mas Li, como é que eu vou saber que eu tô focando na quantidade e não na qualidade? É o seguinte, se você fica perguntando por aí quantas horas de estudos você precisa por dia, será que em 1 hora eu consigo aprender o conteúdo de Brasil Império? Quantas horas tenho que colocar no meu cronograma? Você está focando na quantidade, você precisa virar esse jogo. Então, comece a se perguntar como eu faço para conseguir aprender o conteúdo de Brasil Império? Como eu consigo ter um estudo de qualidade? Será que eu estou conseguindo realmente aprender o conteúdo aqui? Em vez de perguntar quanto, quantas, ok? Então, para de focar na quantidade e
foca na qualidade do seu estudo, porque essa é uma característica essencial de quem é um estudante acima da média que vai ter sucesso futuramente. Então não fica surtando com o tempo de estudo não, foca na qualidade do seu estudo. E uma grande prova de que o tempo de estudo é uma coisa muito menos importante do que a qualidade é que muitas vezes na escola você demora horas ou então dias ou semanas tentando aprender um conteúdo e não consegue. E aí depois você chega e você assiste a uma videoaula de 18 minutos e aí você consegue aprender aquele conteúdo que você demorou semanas na escola. Então não foca na quantidade, foca na qualidade do teu estudo. Esse é o primeiro passo para que você se torne um estudante acima da média. Segunda dica, e essa é importantíssima e muita gente não vai querer fazer isso, mas eu vou dizer mesmo assim: mude os seus hábitos, inclusive aqueles que não têm relação com seus estudos. Muita gente pensa que os velhos hábitos de pessoa abaixo da média podem fazer você magicamente virar um estudante acima da média, mas isso não vai acontecer. Então você precisa mudar os seus hábitos, inclusive aqueles que não têm relação com o teu momento de estudar, sabe? Por exemplo, hábitos de sono. Tem muitas pessoas que viram a madrugada vendo série, ou então a madrugada jogando videogame, ou pior ainda, viram a madrugada conversando com a amiga sobre um monte de coisas que não fazem o menor sentido, ou coisas não muito úteis pra sua vida, sabe? E aí no dia seguinte tá lá parecendo um zumbi e não consegue aprender nenhuma vírgula do conteúdo que tem que estudar. Ou pior ainda, pensa assim: eu dormi tão mal hoje que eu vou ficar dormindo até meio-dia e aí amanhã eu faço esse dever que eu tenho que fazer. Isso não é coisa de pessoa acima da média. Então mude os seus hábitos, porque os velhos hábitos que fizeram com que você não fosse acima da média até agora não vão permitir que você se torne acima da média. Então mude seus hábitos, ok? Coloque na sua rotina hábitos de pessoas que são acima da média para que você também consiga ser. Terceira dica: aprenda que você errou no passado e aprenda com os erros que você cometeu. Então não tenha vergonha de admitir que você já cometeu um erro em relação aos seus estudos, não tenha vergonha de admitir que você não era uma pessoa acima da média e aprenda com os erros que você já cometeu. Uma coisa muito cruel que muitas pessoas fazem é elas pensarem que pelo fato de não terem sido pessoas acima da média durante o ensino fundamental, elas não vão conseguir ser acima da média no ensino médio, ou então porque elas nunca foram acima da média na escola, elas pensam que não vão conseguir ser estudantes acima da média num curso ou na faculdade, e não é bem assim. Ainda dá tempo de mudar. Boa notícia pra você. Então eu também já fui uma pessoa que não era acima da média, eu já cometi erros nos meus estudos, erros que hoje em dia eu entendo que eles atrasaram muita coisa em relação aos meus estudos, mas felizmente eu tive tempo de olhar para esses erros e ver: poxa, isso era errado, mas eu posso melhorar dessa forma. E aí eu parei de cometer aqueles erros e aprendi com eles. Então não tenha vergonha de admitir que você não era acima da média antes, não tenha vergonha de perceber os erros que você cometeu. Perceba que eles existiram e pense: ok, eu vou mudar isso, eu não vou mais cometer esse erro, e se tem alguma forma de reverter isso aqui, de trazer melhorias para o meu estudo, eu vou fazer isso que é necessário. Então entenda que você já errou para você não errar mais as mesmas coisas, porque se você simplesmente pensa assim: não, nunca devo ter errado, você vai continuar cometendo erros. Por exemplo, antes de ser uma pessoa acima da média, eu cometia o velho erro de focar na quantidade do estudo. Então eu lembro de uma vez que eu tirei uma nota tão baixa na escola que eu decidi que eu ia estudar loucamente para conseguir melhorar. E é óbvio que não deu resultado, porque a quantidade do estudo não é o que vai te levar ao resultado, é a qualidade que vai te levar ao resultado. Então depois que eu entendi isso, eu consegui mudar coisas erradas no meu estudo, melhorei a qualidade do meu aprendizado e consegui consequentemente melhorar as notas, né? Então é importante que você entenda também que você também já cometeu erros e que está tudo bem, todo ser humano já cometeu erros, mas que o importante é que você não os cometa novamente e que você aprenda alguma coisa com eles. Penúltima dica, essa pode ser também que você relute um pouquinho a colocar em prática, mas também é muito importante para o seu aprendizado. Mude a forma como você enxerga as suas notas. Como eu falei aqui, muitas pessoas focam tanto em ter uma nota alta que elas esquecem que elas precisam realmente aprender aquele conteúdo. Então às vezes a pessoa vai lá e cola na prova para conseguir uma nota alta, em vez de realmente querer aprender aquela informação, realmente querer ter aquele conhecimento. Então mude o jeito como você enxerga as suas notas. Não queira ter uma nota alta simplesmente para ter uma nota alta. Queira aprender aquele conteúdo e aí como consequência sua nota vai ser mais alta do que numa prova anterior, ou pode até mesmo ser a mais alta da turma, quem sabe. Mas é importante que você mude o jeito como você enxerga isso. Porque se você foca na nota pela nota, sabe? E não no aprendizado, você nunca vai ser acima da média. Uma pessoa acima da média não é a pessoa que simplesmente tem as notas mais altas colando ou pedindo pontinho ao professor. É aquela pessoa que quando tem a nota mais alta da turma, é um reflexo
reflexo do aprendizado daquela pessoa, da dedicação dela, do que ela realmente fez com aquele conhecimento. E não simplesmente de decorar coisas e colocar na prova ou copiar do colega, porque são coisas inválidas para o aprendizado, tá? Então mude o jeito como você enxerga as suas notas, sejam elas notas da escola, notas do teu curso, notas em relação a uma prova específica, enfim. Mude a maneira como você vê as suas notas. Entenda que a nota ela tem que ser uma consequência do teu aprendizado e não simplesmente o resultado de você ter colado do coleguinha do lado. Dica número 5. Aprenda de uma vez por todas que você precisa ser uma pessoa com posicionamento ativo em relação ao seu estudo e não um comportamento passivo em relação ao seu estudo. Ou seja, não seja aquela pessoa que acha que simplesmente porque viu o conteúdo na aula já aprendeu aquele conteúdo todo, sabe? Não seja aquela pessoa que simplesmente ouve tudo que foi falado e anota tudo, ou então aquela pessoa que vê a videoaula e pensa, pronto, estudei. Porque a vida não se resume a simplesmente consumir passivamente o conteúdo. Você precisa ter um posicionamento ativo nos seus estudos, você precisa realmente estudar aquele conteúdo e não só se contentar com a explicação que você teve na aula e pensar, pronto, tá no meu caderno porque eu já aprendi. Não, não é bem assim. Você precisa usar técnicas de estudos que realmente vão funcionar, ter um método de estudos realmente ali para que você aprenda aquela informação e para que depois você consiga ter isso como consequência na sua nota, como consequência na semana de provas, como consequência nos vestibulares, vestibulinhos e no restante da vida. Então, mude a maneira como você vê os seus estudos. E já que você ficou até aqui, significa que você realmente quer ser um estudante acima da média. Por isso, eu tenho um convite muito massa pra você. E é o seguinte, vai acontecer uma super aula pra você aprender ainda mais técnicas pra se tornar um estudante acima da média, pra aprender a sair do zero e ser uma pessoa acima da média. Então, tem um link aqui na descrição desse vídeo pra você se inscrever. Inscreva-se nessa aula e esteja presente no dia que ela vai acontecer, para que você consiga realmente revolucionar os seus estudos. Além disso, não esqueça de clicar no botãozinho de gostei, que tem aqui logo abaixo do vídeo, para mostrar que você gostou desse vídeo, para mostrar que você quer ser uma pessoa acima da média, para ter aquela jornada de oportunidades nos seus estudos futuramente, na sua vida profissional, pessoal, enfim. Então deixa o gostei aqui, continua acompanhando a nossa jornada do estudante acima da média, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum episódio e me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio, para que você confira ainda mais conteúdos que com certeza vão ajudar você a ser um estudante cada vez mais acima da média, que se destaca na escola, nos seus projetos e em tudo que você fizer. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!